Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou o professor Werton Thiago, estou hoje aqui com vocês para mais uma aula de biologia. A nossa aula hoje será sobre a teoria celular. E eu quero mostrar aqui para vocês a célula da cebola. E eu estou utilizando o material, o microscópio da Escola Paulo de Assis, para a gente mergulhar um pouquinho nessa história de que todos os seres vivos são formados por célula. Eu quero convencer vocês disso, tá bom? Mas antes de darmos início ao nosso experimento aqui, eu quero contar para vocês um pouquinho da história da descoberta da célula e também do desenvolvimento do microscópio, beleza? Vamos lá? Hoje, quando nós falamos em citologia, ou melhor, quando nós falamos em células, é algo super natural. Praticamente todo mundo já ouviu falar sobre células, principalmente agora com o novo coronavírus, que está infectando as nossas células, né? Bom, porém, isso não era assim tão comum lá no século XV, século XVI, que o físico Robert Hooke ele conseguiu descrever algumas estruturas como a estrutura de células, que vocês podem observar ali, olha. Acontece que Hooke, na época, ele era um grande cientista. Ele trabalhava com várias áreas da ciência, como, por exemplo, áreas da física, geometria, astronomia, mas o que encantava Robert era a biologia. A biologia encantava muito ele. E ele era um cara que gostava muito de microscópios, que já vinha sendo desenvolvido naquela época. E ele construiu o seu próprio microscópio e conseguiu observar vários tipos celulares, inclusive a que vocês estão observando aí, que é a célula da cortiça. Cortiça, na verdade, é uma planta, né? São células de planta. Só que na época que ele observou essas células da cortiça, ele observou pequenos quadradinhos que ele chamou de célula, como se fosse uma prisão mesmo. Acontece que o que ele estava vendo não era célula propriamente dito, era apenas a parede celular de uma célula já morta, mas serviu de base para os próximos estudos dele, que ele foi desenvolvendo e foi fazendo assim, observações em diferentes seres vivos de diferentes tipos celulares. Quase na mesma época que Robert Hooke ele descobriu as primeiras células, que ele fez essa determinação, outro cientista muito famoso, o Anthony van Leeuwenhoek, também ele gostava dos estudos sobre células e foi ele que desenvolveu o microscópio propriamente dito. Até quando Robert Hooke estava observando as células, era um microscópio rudimentar, que aumentava apenas 40 vezes o objeto. E Anthony conseguiu aumentar os objetos observáveis até 200 vezes, assim utilizando uma técnica com várias lentes e uma luz que atravessava o objeto que estava sendo observado. Bom, pessoal, o que nós temos aqui é o nosso microscópio de luz, ou seja, o nosso microscópio óptico. Esse microscópio aqui, ele tem capacidade de aumentar uma estrutura até 1000 vezes. Ou seja, podemos pegar uma célula e aumentá-la 1000 vezes para a gente poder observar nesse microscópio. Esse microscópio óptico ou de luz, ele tem as seguintes estruturas. Bom, primeiro, ele tem uma base. Isso daqui é a base dele. Dessa base, sai um feixe de luz aqui. E essa luz, ela atravessa uma estrutura chamada condensador. Aqui. Esse condensador, ele vai emitir uma luz na lâmina que você está observando aqui nessa chapa chamada de platina. Nessa platina aqui você coloca a sua lâmina e você consegue movimentar essa lâmina para todos os lados que você quiser nessa platina. Bom, aqui acima da platina nós temos as objetivas, ou seja, onde ficam as nossas lentes. Aqui tem lentes que aumentam 40 vezes, 100 vezes e até 1000 vezes, tá bom? Nesse microscópio que nem todas estão funcionando muito bem, tá bom? Bom, na parte superior
nós temos a ocular. A ocular é onde você vai colocar os seus olhos para conseguir observar o seu produto. Bom, e essa parte traseira aqui, ela é chamada de braço. É onde a gente pode carregar o nosso microscópio. E aqui vocês estão observando, tem dois botões. Eles são chamados de macrométrico, esse maior, e ele movimenta essa platina aqui. E tem também o micrométrico, que ele vai dar um foco melhor, ou seja, ele movimenta em proporções menores. Bom, gente, esse aqui é o nosso microscópio. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou mostrar para vocês o nosso experimento aqui. Eu vou pegar uma lâmina, isso aqui é uma lâmina. Eu vou também utilizar uma lamínula. Qual que é a função da lâmina e qual que é a função da lamínula? A lâmina você coloca o objeto a ser observado em cima dela e vem com a lamínula e coloca para ficar bem plana a superfície que você vai observar. E um detalhe, quando você vai observar alguma coisa no microscópio óptico, ele tem que ser bem fininho, porque a luz precisa atravessar essa estrutura que você está observando e assim formar a imagem. O que nós vamos observar? Nós vamos observar células da cebola. Daí vocês podem me perguntar assim, mas professor, nós vamos pegar um pedaço de cebola grosso e colocar aqui em cima? Não, nós só vamos tirar uma pelezinha bem fininha. Quando vocês cortam a cebola, normalmente vocês conseguem observar que solta uma fina camada de célula, parecendo uma pele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa camada e vou colocar sobre a lâmina e eu vou vir com a lamínula e colocar ela em cima para ficar bem vedada a nossa lâmina, tá bom? Então, agora é só colocar no microscópio e observar. Eu tenho aqui também um corante. O nome desse corante é azul de metileno. Ele é utilizado para dar assim, maior destaque nas células. Então eu vou fazer duas lâminas, uma com esse corante e a outra sem o corante, beleza? Olha aqui, pessoal, nós temos duas lâminas, um com o corante azul de metileno e a outra sem corante. Agora eu vou colocar elas aqui no microscópio e nós vamos procurar colocar aqui sobre a platina. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai movimentar aqui o macrométrico até encontrar e depois a gente vai focalizar com o micrométrico. Daí fica bem bacaninho. Olha lá, pessoal. Como que são as células da cebola. Muitas e muitas a gente consegue observar. Cada quadrado desse... Quadrado não, retângulo, né? Cada retângulo desse daí é uma célula. Naquela fina camada que a gente mal consegue distinguir, a gente consegue ver tantas células assim. Olha aqui, pessoal, que bacana. Onde eu coloquei o corante e onde não foi colocado. Colocando o corante você consegue diferenciar muito bem a parede celular de cada uma dessas células da cebola. Eu gostaria que todo mundo estivesse aqui para poder observar como eu estou observando. O celular não fica tão bom, mas é incrível, não é? Bonito demais. Olha aqui, pessoal, eu ampliei bem mais, 1000 vezes. Daí dá para ver só uma. Vocês lembram lá quantas que tinha, né, anteriormente? Aqui a gente consegue ver só uma por vez. Olha só, pessoal, eu fiz também de uma célula da folha de couve. É bem mais complexo, mas se vocês observarem, vocês conseguem ver as bordas das células também. E é possível a gente observar até os cloroplastos, os estômatos. É muito interessante, hein? Bacana. Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre citologia. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as células. E na próxima aula eu vou tentar mostrar as células também do sangue humano e outros tipos de células também que eu consegui encontrar, beleza?
Espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido que nós somos formados por célula e todos os seres vivos são formados por célula. Até a próxima!